Olá, pessoal. Então, hoje eu acordei com a notícia de que o Papa faleceu, né? Ele vinha lutando contra uma doença já tinha um tempo, e aí eu vim trazer aqui para vocês alguns fatos sobre o pontificado dele e tudo que ele fez. Vamos lá? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e comentar o que vocês acham sobre as informações que eu vou passar aqui. E vamos lá, vamos começar essa história. Olha, então, primeiramente, né, o Papa Francisco veio depois do Bento XVI, que foi muito controverso toda aquela história, né, que ele deixou o pontificado, e entrou o Papa Francisco. E o Papa Francisco veio com uma ideia, assim, um jeito de fazer as coisas diferente de todos os outros. Para começar, pela escolha do nome, porque o Papa Francisco escolheu o nome de Francisco, nunca houve outro com esse nome anteriormente. E esse nome é devido a São Francisco de Assis, que é um santo da Igreja Católica que pregava a humildade, né? Então, o pontificado dele foi sempre em cima disso. E é algo louvável. Ele adotou uma vida simples, ele se recusou a morar na casa designada para os papas até então, e foi morar na Casa Santa Marta, que era um lugar, que é um lugar bem mais simples, né, e sem tanto luxo e tudo que os outros papas já estavam acostumados a fazer. Outra coisa que somente o Papa Francisco fez foi abrir bem o diálogo com outras religiões, com países muçulmanos, com líderes de outras religiões. Ele promoveu vários encontros desse tipo, e isso foi muito importante na história da Igreja e do mundo. O Papa Francisco também fez um documento, a encíclica Laudato Si. Esse documento ele trata das crises ambientais e da responsabilidade das pessoas sobre o planeta todo, né, que é a nossa casa em comum. E ele demonstrava muita preocupação com essa questão, o que era difícil ver nos outros papas antes dele. Outro assunto abordado pelo Papa Francisco foi a respeito dos refugiados. Isso mesmo. O Papa chegou a levar refugiados no próprio avião, no avião papal, para outros lugares, né? E pronto, tratar desse assunto como o assunto sério que ele é. Pela primeira vez na história, um Papa pisou num solo iraquiano. Em 2021, o Papa fez essa visita ao Iraque e foi com o objetivo de promoção à paz, né? E isso é algo que nunca tinha sido feito antes. Outra coisa, e para mim um ponto alto desse pontificado do Papa Francisco, foi falar sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Pois então, é, nós sabemos o tanto que a igreja pode ser influente em questões que atingem diretamente a comunidade. E o Papa, ele, por mais que não tenha mudado nenhum dogma da igreja, nada nesse sentido, mesmo porque nem é esse o objetivo, ele falou sobre a comunidade e disse que quem era ele para julgar, e se ele não pode julgar, né, ninguém deve julgar. É, que todos somos filhos de Deus e que merecemos respeito. Ele pediu respeito pela comunidade. E isso não tem preço. Olha, embora alguns críticos tenham dito sobre ser mais duro a respeito, o Papa Francisco ele também criou leis para criminalizar os abusos cometidos pela igreja, abusos contra menores, esse tipo de coisa que a gente sabe que desde sempre assola e é um fantasma dentro da própria Igreja Católica. Além disso tudo, ele fez algumas reformas na Cúria Romana, mudou alguns departamentos, fez algumas movimentações que ele achava necessário. E outro ponto que assim foi alto, o Papa Francisco ele pegou um período tenebroso, que foi a Covid-19. Né? E como que ele fez? Ele fez várias atitudes nesse sentido de não deixar que a fé das pessoas fossem a fé fosse abalada. Ele realizou várias missas, né? A missa com a Praça de São Pedro vazia,
só ele. Então, assim, foi algo que tocou muito a população em si. E eu acredito que foi um marco positivo no pontificado dele. Eu tive o prazer de ver o Papa Francisco na última missa, na penúltima missa de Ramos, né? A última foi agora. Na penúltima missa de Ramos, foi uma surpresa muito boa, porque estava com a minha família, e não tinha, na agenda dele, não tinha nada programado para que ele fizesse essa missa. E de última hora a gente chegou lá na Praça de São Pedro e era ele que estava celebrando, ele que ia celebrar, né? Na verdade, a gente chegou um pouquinho mais cedo, chegou lá e viu no livreto que ele ia celebrar. E foi, assim, um momento muito tocante, muito importante, principalmente a minha mãe, ela é muito, uma pessoa de muita fé, e isso foi, assim, incrível. Foi muito bom ter presenciado a paz que ele emanava e agora é torcer aí para que o próximo Papa continue o legado dele, não faça retrocessos na, ah, na igreja no geral, né? Eu acredito que o caminho que ele trilhou até aqui deve ser seguido e, e deve ser evoluído a partir disso, nunca voltar, né? E é isso. Mais novidades eu trago aqui para vocês. Comenta aí nesse vídeo o que você achou e não esquece de se inscrever no canal, tá bem? Tchau!